Nós iniciamos na semana passada uma série no livro de 1 Samuel. Então nós temos aqui o costume na nossa igreja de pegar alguns livros da Bíblia e irmos estudando eles capítulo por capítulo. E nós iremos, como o livro de Samuel, 1 Samuel é um livro maior, a gente vai dividir o livro aí em algumas etapas e algumas temporadas. E essa primeira temporada então que a gente vai trabalhar aqui de 1 Samuel, a gente vai até o capítulo 8 de 1 Samuel, onde a gente narra aí a transição entre a família do sumo sacerdote Eli, e que era os sacerdotes naquela época, até que então Deus levanta Samuel para substituí-lo como homem de Deus, porque Eli e a família dele não estava dando conta do recado, e a gente vai perceber isso hoje. Então, nós iremos continuar. Na semana passada a gente começou então a estudar o livro e como Samuel veio ao mundo por meio da sua mãe, estéril, frágil, mas Deus usou e milagrosamente colocou um filho no ventre estéril dela, e Deus começa a mudar a história do povo de Israel naquela época, que estava vivendo um tempo de trevas, levantando uma mulher de Deus, uma mulher estéril, aflita, mas uma mulher crente com fé no Senhor, e por meio dela ela traz Samuel, e Deus então vai começando a romper esse ciclo de destruição que o povo vivia naquela época. Antes de entrarmos no texto, eu quero começar fazendo algumas perguntas, como a gente vai ler do capítulo 2, do verso 12 até o 36, e a gente vai lendo conforme a gente vai expondo aqui e trabalhando o texto. Eu quero começar fazendo algumas perguntas, e eu quero que você pense sobre essas perguntas, e você pense nas respostas dessas perguntas. Primeira pergunta é o seguinte: Deus é gracioso, e para ser salvo, é só você crer em Cristo, certo? Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é gracioso. E todo aquele que crê no Senhor Jesus, todo aquele que vai até o Senhor e professa sua fé em Jesus, é salvo, certo? E aí sempre que a gente fala isso, e essa é a mensagem da Bíblia, a salvação é pela graça mediante a fé. E sempre que a gente fala isso, as pessoas pensam o seguinte: então, tanto faz a maneira como nós vivemos. Porque se a gente crê em Jesus, Ele vai nos amar independente do que a gente faça, independente da vida que a gente vive, independente se está certo, se está errado. O importante é o seguinte: você fala que você acredita em Jesus? Um dia você fez uma oração entregando a sua vida a Jesus? Então pronto. Independente da maneira como você vive, está tudo certo. E Deus não se importa com nada, no fim Ele vai te amar de qualquer jeito. Gente, boa parte das pessoas pensam que não tem problema você professar crer em Jesus e viver, por exemplo, em adultério. Professar crer em Jesus e viver sendo uma pessoa que vive dando cheque sem fundo por aí. Vive fazendo dívida que sabe que não pode pagar, é trambiqueiro. Acho que não tem problema nenhum falar que serve a Jesus, mas com o namorado fazer sexo, ver pornografia, e tá tudo bem. É só ir lá na igreja depois, cantar umas músicas lá e tá tudo certo. Como se a nossa vida pessoal não fosse consequência daquilo que a gente crê de fato. E preste atenção nisso. E por que eu estou falando isso tudo a título de introdução? Porque esse texto que nós vamos ler hoje mostra que a salvação, gente, de fato é pela graça mediante a fé. A gente não faz nada. Nós não somos salvos porque a gente está se esforçando muito para buscar o Senhor, para servir ao Senhor, e assim a gente vai ser salvo. A salvação é de graça, mediante a fé de fato. Mas o ponto é que quando nós cremos de verdade no Senhor, isso vai mudar a nossa vida. E o ponto é o seguinte: a salvação não é pelas obras e não é pelo que a gente faz. Mas o ponto é que o que a gente faz é consequência daquilo que a gente acredita. E uma pessoa verdadeiramente alcançada por Jesus e que creu em Jesus, isso vai mudar. Isso vai começar a gerar transformações na vida dela. É claro que isso não é de um dia para o outro. Isso é um processo que leva muitas vezes não, é um processo que leva a vida inteira. Deus sempre está transformando a nossa vida. Mas o ponto é que uma pessoa que crê de verdade em Jesus, entendeu o que Jesus fez naquela cruz por nós, é uma pessoa que entra numa vida de transformação. E a fé em Cristo vai mudando quem ela é. E hoje o que a gente vai ver, a verdade é que o que a gente aprende na Bíblia é o seguinte: à medida que a gente crê em Jesus, Ele vai mudando a nossa vida. Agora, quando a gente fala que crê em Cristo, mas a gente despreza a Deus, despreza a vontade de Deus, despreza as coisas de Deus, e isso é o que a gente vai aprender nesse texto hoje. Preste atenção. Deus honra quem o honra e despreza quem o despreza. Essa história e essa visão que planta-se e que é pregado sobre Deus, que é o seguinte: você pode fazer o que você quiser. Deus é como se fosse um cachorrinho que você pode bater nele, pode chutar ele, mas quando você chamar ele está lá no seu pé. Não é a mensagem bíblica. A verdade bíblica é que Deus é sim profundamente amoroso, gracioso e maravilhoso com aqueles que se arrependem em crer em Jesus. Isso que a gente vai ver nesse texto. Porque lembra que eu falei que a história de Samuel está contando a transição entre a família de Eli para o profeta Samuel. E o que a gente vai ver hoje é que a família de Eli era uma família que desprezava Deus. E Deus vai dizer o seguinte: eu desprezo quem me despreza, e eu honro quem me honra.
Essa frase aqui é uma frase que está lá no versículo 30 e a gente vai chegar lá. Antes de nós entrarmos no texto ainda, só para lembrar onde que a gente está na história de Israel. Se você veio aqui semana passada, você vai lembrar que eu falei isso. O período de Juízes é o período anterior. Na verdade, o livro de Samuel está na transição entre o período de Juízes e o período do Reino Unido. Depois que Deus tirou o povo do Egito, formou as 12 tribos, tomaram a terra prometida, e eles viviam como 12 tribos que estavam ligadas pela sua religião, pelo sistema sacerdotal e etc., mas não tinha um rei, alguém que mandava em tudo. Então Deus levantou vários juízes regionais que iam cuidando, julgando o povo, liderando o povo nesse período dos juízes. Só que esse foi um período assim extremamente caótico da história de Israel. Eu falei aqui semana passada, mas se você ler o livro de Juízes, você vai ver o seguinte: que período terrível, caótico, de trevas na história de Israel. Depois disso vem o período do reino, onde Deus começa a reunir todas as tribos debaixo da liderança de um rei. Primeiro tem um rei Saul, que a gente vai ver mais pra frente, se Deus permitir, mas depois vem o grande rei Davi, que foi o grande homem de Deus que unificou a nação e colocou a nação nos caminhos do Senhor. O livro de 1 Samuel é um livro que narra a transição entre o período dos juízes para o período da monarquia na história de Israel. E 1 Samuel, a gente viu isso semana passada, começa falando da história da família de Samuel. E 1 Samuel começa contando o seguinte: nessa época terrível de trevas, onde ninguém queria saber de Deus, era uma vez uma mulher estéril, triste, que sofria muito por ser estéril e era menosprezada por várias pessoas, que um dia se colocou diante de Deus e disse: Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar esse filho ao Senhor para sempre. Deus dá um filho para essa mulher. E quando ele desmama, mais ou menos com uns 3 anos, ela leva esse filho lá para o sumo sacerdote ali e fala: eu consagrei esse meu filho ao Senhor, toma, cria ele e que eu quero que ele viva aqui servindo ao Senhor. Toda a história da mudança do povo de Israel começa com uma mulher sofrendo, se consagrando ao Senhor. E agora, a gente vai ver, e é isso que a gente vai ver hoje, enquanto você tem a família de Samuel, que é a história dessa mulher aflita, menosprezada, mas uma mulher de fé, você tem a família do sumo sacerdote, que era para ser a grande família de Deus. Mas a gente vai ver que era uma família profundamente ímpia. E o que a gente vai aprender aqui, não interessa se você é sumo sacerdote, se você não é, se você é aflito, se você é estéril, não interessa quem você é. Deus honra quem o honra, independente da sua posição. E despreza quem o despreza, independente da sua posição. Então eu quero começar lendo com vocês versos 12 a 17, a gente vai lendo o texto por partes e fazendo aqui algumas colocações. O texto começa dizendo o seguinte: os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão e, enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão ou na marmita. E tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia a todo o Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, o servo do sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Se o ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser, o servo do sacerdote dizia: não, você tem que entregar essa carne agora, senão eu o pegarei à força. Era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Esse texto começa falando como é que era a família do sumo sacerdote. Gente, para entender bem esse texto aqui, a gente precisa entender um pouquinho sobre como funcionava o sistema religioso na época do Antigo Testamento, e eu vou passar por isso bem rapidinho. Mas em todo o Antigo Testamento, a religiosidade do povo girava em torno de 2 coisas. A figura dos sacerdotes, que estavam no templo, e eles eram aqueles que... os sacerdotes eram aquele que faziam meio campo entre Deus e as pessoas. Então, o sacerdote era aquele que foi consagrado por Deus desde o nascimento, para que ele fale ao povo em nome de Deus e fale a Deus em nome do povo. Então, ele era essa figura que toda a religião era centrada na figura do sacerdote e nos sacrifícios. Porque o que acontecia era o seguinte: Deus é santo e justo, e sempre foi. E o povo de Deus sempre foi pecador. E o ponto é o seguinte: como que um Deus justo se relaciona com um povo que é pecador? Como que um Deus santo se mistura com um povo que é pecador? O que a gente pode fazer? Então, desde o início, Deus providenciou um sistema de expiação, uma maneira das pessoas terem os seus pecados perdoados. E por que os sacrifícios eram centrais no Antigo Testamento? Porque funcionava assim: eu pequei, eu sou pecador e eu mereço a morte por causa disso. Então o que eu fazia na época para eu não ser morto? Eu pegava um cordeiro,
macho, sem defeito e etc. Levava ao sumo sacerdote. Aquele sumo sacerdote o sacerdote matava aquele cordeiro e derramava o seu sangue. E a ideia que Deus colocou é o seguinte: quando ele visse o sangue escorrendo e aquela oferta sendo queimada, ele ia considerar que aquele cordeiro morreu no seu lugar e por isso o seu pecado seria perdoado. Então todo o Antigo Testamento ele é centrado nessa figura do sacerdote e do sacrifício. E gente, tudo isso apontava para Jesus. Porque é o seguinte, por que a gente não tem mais sacerdote hoje em dia? Por que a gente não tem mais sacrifícios? Porque tudo isso se cumpre em Cristo. Tudo isso daí era uma figura de Jesus. Quem faz o meio campo entre nós e Deus? Jesus. Ele é quem é o único caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E quem que é a oferta pelo nosso pecado? Jesus. Ele é quem morreu na cruz para pagar pelos nossos pecados. E é por isso que hoje a gente não tem mais sacrifício, não tem mais sacerdote, porque Jesus é tudo isso. Jesus é a realidade de tudo que tinha no Antigo Testamento. E quem administrava todo esse sistema, então, religioso, eram os sacerdotes que eram liderados pela figura do sumo sacerdote. E aí, em todo o Antigo Testamento, a tribo de Levi, que era uma das 12 tribos de Israel, ela foi a tribo separada. Então, todos os sacerdotes deveriam ser levitas. Então, a gente ouve por aí, às vezes, os levitas, porque os levitas... Então, é o seguinte, os levitas, no Antigo Testamento, não era quem tocava na igreja, tá, gente? Os levitas era a tribo separada para o serviço do Senhor no templo. E, dentro dos levitas, você tinha a família de Arão. Arão foi o irmão de Moisés, que foi estabelecido como, era da família dele que ia vir o sumo sacerdote. Então os levitas serviam ao Senhor, e o líder dos levitas sempre seria alguém da família de Arão, e no caso aqui, quem que era o sumo sacerdote da época? Eli. Eli então era esse descendente de Arão, que liderava todo o sacerdócio e toda a vida religiosa do povo de Israel naquela época, e os filhos dele estavam junto com eles, né? Pensa assim, ele era a figura mais importante da época, não só religiosa, mas política. Ele era o líder espiritual e o líder político de Israel. E os filhos de Eli estavam lá, liderando junto com eles. E a gente esperava, gente, o quê? Uma família exemplar, né? Homens de Deus, homens preocupados, são aqueles que Deus consagrou para esse ofício. Mas quando a gente lê, o texto começa dizendo o seguinte: os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Numa outra versão, se você tem aí a revista atualizada, você vai ver uma outra palavra aí, e essa aqui é uma tradução bem literal do hebraico. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. E não se importavam, eram filhos do demônio. Eram homens que eram para ser homens de Deus, mas eram, na verdade, homens que não tinham consideração nenhuma e desprezavam completamente a Deus. E aqui a gente tem que lembrar de uma coisa. Se você estava aqui na semana passada, você vai se lembrar o seguinte: quando Ana estava no templo orando a Deus, você lembra como é que o sacerdote Eli repreendeu ela? Ana estava lá orando ao Senhor, e aí ele chega e fala assim: sua mulher ímpia, o que você está aqui bebendo? Você está bêbada aí no templo de Deus? E ela fala: meu senhor, eu sou uma mulher aflita de alma. Eu estou aqui derramando a minha alma ao Senhor. E aí você vê a ironia da coisa. Enquanto Eli julgava completamente errado uma mulher de Deus, dentro da casa dele, a coisa estava podre. E é isso que o pecado faz com a gente. Ele nos cega, de modo que a gente não consegue enxergar o que está debaixo do nosso nariz. E aí você olha: nossa, mas o texto fala que eles eram filhos do demônio, mas o que eles faziam tanto assim que era tão sério? E o texto vai falar que eles faziam duas coisas. Primeiro, eles roubavam a carne que estava sendo oferecida a Deus, e aqui mais uma explicação. Sempre que alguém ia fazer um sacrifício ao Senhor, Deus tinha decidido o seguinte: olha, os sacerdotes, eles vão ter a parte deles nos sacrifícios. E para eles vai ser oferecido, se você ler o livro de Levítico, você vai ver tudo isso daí sendo bem regulamentado lá. Os sacerdotes, eles tinham o direito de ficar com o peito e a coxa direita do sacrifício. Então, sempre que eles fossem, alguém ia oferecer um sacrifício, o sacerdote podia ficar com o peito, com a coxa direita, e o resto deveria ser queimado ao Senhor. O que esse povo fazia? O que os filhos de Eli faziam? Eles iam lá, e a gente leu aqui, mandava o servo lá com o garfo de 3 dentes, e ele não queria só o peito e a coxa, não. Ele queria a picanha, a costela, ele queria as melhores partes. E percebe o seguinte: onde que está a impiedade nisso daqui? Você tem a parte que é consagrada ao Senhor, e você tem a parte que Deus falou que eu posso pegar. Eu não estou nem aí para o que o Senhor falou. Eu quero a parte que é do Senhor, eu quero comer picanha. Ainda que isso seja roubando do Senhor. E gente, quando a gente lê, a gente vai ler mais para frente aqui, mas o texto vai apresentar toda a família de Eli, e essa é a maneira como parece que o quadro é pintado, como uma família que engordou e se tornou obesa às custas desses sacrifícios. E pensa nisso. Aquilo que era. Uma coisa que eu fico pensando é o seguinte:
Pensa numa pessoa chegando lá e oferecendo um sacrifício porque eu reconheço o meu pecado e eu preciso do perdão de Deus. E o que o sacerdote faz? Não oferece para Deus, não, me dá. E o texto vai dizer que eles não só pegavam a carne que estava sendo oferecida, mas eles também roubavam a gordura à força. Se você ver aí o texto, versos 15 e 16, vai dizer que quando eles estavam oferecendo sacrifício, chegava o sacerdote, mandava o seu servo lá e falava, me dá a gordura. Por quê? Dentro daquilo que Deus regulamentou, toda a gordura deveria ser queimada ao Senhor. E quando o cheiro já queimou gordura, dá aquele cheiro, e o texto vai dizer que quando o cheiro subisse ao Senhor, ele então, aquilo subiria como um aroma suave e ele perdoaria o pecado do povo. O sacerdote fala, não, eu quero a gordura eu. Não é para assar a gordura não, me dá a gordura ainda crua. Porque eles queriam aquela picanha com aquela capa de gordura em cima. E eles roubavam não só a carne, mas roubavam a gordura que deveria ser inteira queimada ao Senhor. E percebe que o verso 3 vai dizer o seguinte, isso daí eles não fizeram uma, não fizeram duas, esse era o costume deles. Era assim que eles viviam e desempenhavam o serviço religioso deles. E o texto vai dizer que Deus olha para tudo isso e fala assim, olha, e olha a descrição que é feita, que eles não se importavam com o Senhor. Qual que é a avaliação de Deus de tudo isso? Eles não se importavam com o Senhor, e isso era muito grave diante do Senhor, porque eles desprezavam o Senhor. E aqui, gente, duas coisas ficam muito latentes e muito claras quando a gente lê o texto e medita nesse texto. Primeiro, esses homens não temiam a Deus. Eles não levavam Deus a sério e não levavam as coisas de Deus a sério. Eles não estavam nem aí. Ah, Deus falou isso? Não estou nem aí. Ah, Deus acha aí? Não estou nem aí. Ah, mas isso daqui é sacrifício para o Senhor. E daí? Percebe o seguinte, eles foram criados dentro da lei, estudando desde pequeno, mas percebe que ser criado na igreja não coloca temor no coração de ninguém. Esses homens conheciam tudo, mas eles desprezavam completamente a Deus. Falta de temor a Deus. E não só desprezava a Deus, mas eu fico pensando nisso, era um desprezo completo para com o povo de Deus. Eu fico pensando nisso, gente. Pensa em alguém que está com a consciência pesada diante do Senhor, sabendo que eu estou em pecado. Então ele separa o cordeirinho dele e fala, eu preciso do perdão do Senhor. Ele leva até o sacerdote e fala, eu trouxe esse cordeiro para ser oferecido a Deus, porque eu preciso de perdão, eu reconheço os meus pecados. E o que o sacerdote faz? Para com isso, tudo bobeira. Me dá a picanha, me dá a gordura. Eles engordavam as custas do povo, enquanto o povo estava espiritualmente padecendo. Era o pecado desses homens muito sérios diante do Senhor. De fato, filhos de Belial. Nessa posição, como filhos do sumo... E aí você imagina, eles são filhos do sumo sacerdote. Quem que vai falar alguma coisa? Se o sumo sacerdote não fala. Eram filhos de Belial. E o texto vai continuar dizendo o seguinte, é muito legal porque você vai ver o seguinte, daqui para frente. Deus sempre fazendo um paralelo entre Eli e os seus filhos e Samuel. O filho de Ana, o filho da estéril, aquele que não é de linhagem sumo sacerdotal, mas é um homem de Deus. E aí o texto vai continuar, versos 18 a 21, falando, enquanto isso, enquanto você tinha os filhos de Belial lá, o texto vai dizer, Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma pequena túnica, e de ano em ano a levava para ele quando ia com seu marido oferecer sacrifícios anuais. Eli abençoava Eucana e sua mulher, e dizia, que o Senhor dê a vocês filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para casa. Assim, o Senhor abençoou Ana, e ela engravidava. Teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Enquanto você tem uma família extremamente ímpia, que não está nem aí para Deus, Deus está preparando Samuel como próximo líder que ele está levantando para Israel. E o texto é muito legal porque o texto descreve Samuel e fala 2 coisas de Samuel. Que primeiro, verso 18, Samuel ministrava diante do Senhor, a ideia de que mesmo menino, mesmo criança, Samuel tinha compromisso com Deus. E ele servia ao Senhor, a ideia de ministrar é que ele servia ao Senhor, ele morava no templo, lembra? Ele tinha sido consagrado ao Senhor e a mãe dele deixou ele lá no templo. E desde pequenininho, ele temia o Senhor, ele servia ao Senhor. Ele ministrava diante do Senhor. E aí no verso 21 ele vai dizer, e o menino Samuel crescia diante do Senhor. E aqui só um parênteses, lembra quando Lucas vai descrever a infância de Jesus e vai dizer que Jesus crescia em estatura, conhecimento e graça diante de Deus e dos homens? A ideia aqui é que Samuel era assim, ele tinha um compromisso com Deus, ele andava com Deus, e mesmo criança, ele vai crescendo e se desenvolvendo na presença do Senhor, conhecendo ao Senhor, amando ao Senhor e servindo ao Senhor. Enquanto você tem uma família... E pensa assim, qual que era o exemplo que Samuel tinha? Nenhum.
Mas mesmo vivendo ali numa casa ímpia, Samuel serve ao Senhor, caminha com o Senhor, e Deus está preservando Samuel e guiando ele nos caminhos do Senhor. E é muito bonito o texto, porque ele vai dizer o seguinte: e a mãe de Samuel, e aí ó, mães que estão aqui, olha que bonito isso daqui, a mãe de Samuel, todos os anos, lembra que todos os anos ela ia lá para Siló, lá no templo, oferecer sacrifício ao Senhor, e o texto vai dizer que todos os anos ela fazia uma túnica nova, e levava para Samuel, e Samuel então usava a túnica que a mãe dele fazia, usava a estola sacerdotal, e assim ele servia ao Senhor. E aqui é bonito porque a ideia que traz no texto é que Ana, ela entregou o filho, mas o filho continuou no coração dela. E todos os anos ela ia lá, incentivava o filho, encorajava o filho, para continuar a servir ao Senhor. E o texto vai dizer que todas as vezes que elas iam lá, o sumo sacerdote Eli olhava para aquela família e dizia: que família, que Deus recompense, vocês trouxeram esse menino para servir ao Senhor, que Deus recompense vocês. E a bênção do Senhor é sobre essa família. Que o texto vai dizer que Ana, que era estéril, teve mais 5 filhos. Deus presenteou ela. Então ela teve 6 filhos ao todo, Samuel e mais 5. E aqui, gente, o propósito do narrador, ao escrever esse texto, é fazer um paralelo claro entre os filhos de Eli e a família de Eli e a família de Samuel. Enquanto você tem os filhos de Eli, que são descritos como filhos de Belial, você tem Samuel, que não vem de linhagem sumo sacerdotal, que é um filho de uma mulher aflita e estéril, mas é um rapaz que desde pequeno servia ao Senhor e crescia com o Senhor. E enquanto você tem a família de Eli, que era para ser a família abençoada, e ela está debaixo da maldição de Deus, a gente já vai ver isso melhor, você tem a família de Eli. A família, está errado ali, a família de Samuel, que é piedosa e está debaixo da bênção de Deus. Olha que bonito isso. Enquanto você tem toda aquela família debaixo da maldição de Deus, uma outra família que servia ao Senhor, e todos os anos eles iam lá, e a bênção de Deus era sobre aquela família, e Deus deu mais filhos para eles, e eles viviam em piedade diante do Senhor. Gente, eu quero fazer uma pausa aqui, fazer algumas aplicações para a gente, antes da gente continuar aqui no estudo desse texto. Uma coisa que fica clara nesse texto, é que Deus é amoroso e gracioso, isso é verdade. Mas a graça e o perdão de Deus estão condicionados ao arrependimento e à fé. Preste atenção nisso. Deus é gracioso? Sim. Deus perdoa? Sim. Mas a Bíblia vai colocar o seguinte: Deus não é gracioso com todas as pessoas sem exceção. Deus não salva todas as pessoas sem exceção. Deus é gracioso e Ele salva todos aqueles que se aproximam dEle, reconhecendo os seus pecados e com fé em Cristo Jesus. Qual que era o problema desses homens? É que eles não tinham arrependimento no coração. Eles não tinham temor do Senhor, eles não criam em Deus e na providência de Deus de fato. Os sacrifícios que representavam tudo que Jesus faria na cruz, eles não estão nem aí para isso. E isso é uma evidência da falta de temor e amor ao Senhor. Gente, a maior evidência, presta atenção nisso, a maior evidência que houve arrependimento e fé é que nós vivemos uma vida de temor e consagração ao Senhor. Você quer saber de fato quando que uma pessoa é crente? Quando que uma pessoa se converteu de verdade? Quando que uma pessoa assumiu um compromisso verdadeiro com Cristo? É o seguinte: quando você olha a caminhada dela, você vê frutos de uma pessoa que se arrependeu, creu e teme ao Senhor? Ou é só uma confissão da boca para fora? A falta de temor dos filhos de Eli mostra a sua falta de arrependimento e de fé. Esse é o ponto do texto. A maneira como eles lidavam com todas as coisas de Deus mostra que eles não tinham compromisso nenhum com o Senhor. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas nossas obras evidenciam a nossa fé. Nossas obras mostram o seguinte: eu sou filho de Deus ou sou filho de Belial? As nossas obras deixam isso em evidência, e a maneira como os filhos de Eli viviam deixam claro que eles não eram filhos de Deus. Eles eram filhos de Belial, como o próprio texto coloca. E aqui, gente, eu quero fazer algumas perguntas para você meditar e fazer um paralelo e ir meditando aí na sua vida. Será que nós também temos alguns filhos de Belial no nosso tempo? Uns filhos de Belial no século 21? E será que esse não sou eu? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer aqui. E a gente pode fazer assim, uma primeira coisa que eu falo, e preste atenção nisso, é: quantos líderes religiosos a gente conhece que se aproveitam financeiramente e emocionalmente das pessoas? Os filhos de Eli ficaram obesos de tanto roubar o povo. Quantos líderes religiosos a gente vê aí? Que o cara vive uma vida cheia de luxos às custas do povo de Deus, roubando o povo. Isso não é homem de Deus não, viu? Isso é filho de Belial. É o que a Bíblia coloca para nós. Mas não só isso, vamos trazer um pouquinho mais perto da gente. Quantas pessoas, e aí pense nisso, pense se você não é assim, estão envolvidas com a obra de Deus, mas não estão envolvidos com Deus. E esses eram os filhos de Eli. Eles estavam envolvidos com a obra de Deus, com todo o serviço religioso e etc. Mas eles não tinham compromisso nenhum e verdadeiro com o Senhor.
E para você que é aqui da nossa igreja e está envolvido em algum ministério da igreja, eu faço essa pergunta para você. Você está envolvido, ok, com os trabalhos da igreja, mas você está envolvido com o Senhor da igreja? Porque servir ao Senhor sem esse compromisso pessoal e verdadeiro, profundo com o Senhor, não vale nada. É auto-engano. E é claro que esse texto deixa isso evidente. E eu pergunto para você isso, você que está envolvido com a obra de Deus, você está envolvido também com o Deus da obra? Tem um compromisso pessoal com Ele? E não só isso, mas a gente pode também fazer uma outra aplicação aqui de pessoas que estão envolvidas com a obra do Senhor, mas faz de qualquer jeito. E aqui a gente se lembra de Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Se envolve com as coisas de Deus, mas faz de qualquer jeito. É o restinho do tempo, é o restinho da atenção, é o restinho de tudo. Se der, deu, se não der, não deu, não estou nem aí. Não estou muito preocupado com isso. E mais do que isso, gente, e talvez esse daqui seja um ponto onde eu fiquei meditando mais na minha vida. Todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento era a maneira como Deus derramava graça sobre as pessoas. Era a maneira como Deus orientava o povo. Era a maneira como Deus fazia contato e edificava a vida do povo. Esses eram os principais meios de graça do Antigo Testamento. O que é um meio de graça? É a maneira como Deus trabalha em nossas vidas. Quantas vezes nós vivemos hoje, no século 21, e nós desprezamos os meios de graça? E nós desprezamos as coisas de Deus, que Deus usa para edificar a nossa vida, para santificar a nossa vida, para nos aproximar dele. A gente pode colocar aqui, por exemplo, quantas vezes a gente está num momento como esse, de culto, pregação, louvor ao Senhor, e a gente não está nem aí. A gente está aqui só por estar. Só porque mais um domingo é dia de ir para a igreja, senão minha mulher vai ficar pegando meu pé, senão meus pais vão ficar pegando meu pé, mas eu não estou aqui de fato. Isso é desprezo para com as coisas que Deus usa para nos abençoar. Quantas vezes a gente está aqui, estão cantando os cânticos, mas eu não estou nem pensando nisso daí. Não estou muito preocupado com isso não. A gente vive esse tempo de pandemia aí, e a gente vê isso. Quantas pessoas usam e usaram isso como uma desculpa para... Agora eu tenho uma desculpa para não ir mesmo. O povo não ficar pegando no meu pé. E eu não estou aqui dando indireto para ninguém, nem falando de A em B, cada um se avalia. Mas o ponto é dizer o seguinte, são os meios que Deus usa. São os meios de graça. E quantas vezes nós desprezamos essas coisas? A própria questão da leitura bíblica e oração, particular, em casa, no meu dia a dia. São coisas que Deus usa para nos edificar, para nos abençoar. Quantas vezes nós vivemos a vida desprezando a isso? Você pegou a Bíblia aqui e a próxima vez você vai pegar a Bíblia domingo que vem, aqui de novo. Isso se vier. Isso é desprezo para com os meios de graça dados por Deus. Ou a própria questão da comunhão, de estar junto com os irmãos. Gente, Deus usa demais o estar junto com os nossos outros irmãos para abençoar as nossas vidas. E quantas vezes nós desprezamos isso? Nós mantemos determinada distância. A gente não quer se envolver. Ou, e aí hoje é dia de ceia, a própria participação na Santa Ceia, nos sacramentos, no batismo. Essas são coisas que Deus usa também para derramar graça na nossa vida. E quantas vezes nós menosprezamos isso? Quando a gente pensa nessa história dos filhos de Eli, isso daí não está tão distante da gente quanto a gente imagina, não. Quantas vezes nós somos ímpios, no sentido de não temermos a Deus e não levarmos as coisas de Deus a sério. Não considerarmos as coisas de Deus como santas e sérias de fato. A verdade, sabe qual é, gente? É que há muitas pessoas dentro da igreja, mas que ainda não se converteram de verdade ao Senhor. Como os filhos de Eli. Estavam lá. Mas ainda não havia tido uma verdadeira conversão e transformação de coração. De contrapartida, e aí aqui uma outra aplicação que eu quero fazer, é que a gente vê um rapaz, Samuel, que serviu ao Senhor desde a infância. Isso daqui é bonito, porque normalmente na nossa cultura, e presta atenção nisso, principalmente aqueles que estão aqui são mais novos, na nossa cultura existe a seguinte visão, e é uma mentira de Satanás, que olha, aproveite que você é jovem para curtir a vida. Quando você ficar velho, aí você pensa em buscar Deus. Como se a vida com Deus fosse uma vida sem curtição. Se fosse uma vida chata, como se fosse assim, ó, é uma desgraça, mas né, senão a gente vai pro inferno, então já aproveita que você é novo, faz tudo que você tem que fazer, e quando você ficar velho, e aí não tem mais jeito, começar a ficar mais perto da morte, aí você pensa em Deus. Isso é uma mentira, gente. A gente vê aqui duas famílias, uma família que desfruta da bênção e da alegria, que quer servir ao Senhor desde a infância, que é o caso de Samuel. E a pergunta que eu faço para você, que está aqui, que é mais novo, é, você teme a Deus? Você leva Deus a sério? Você leva as coisas de Deus a sério? Você considera essas coisas sagradas? Gente, não há idade para servir ao Senhor. A gente vê isso daqui, ó. Samuel foi consagrado no templo com 3 anos e desde pequenininho ele servia ao Senhor. Que coisa linda isso daqui. Essa é a minha oração, que Deus faça isso com os meus filhos.
Não há idade para servir ao Senhor. Desde a mais tenra idade. E isso, quantas vezes eu já vi isso? Eu já vi crianças de 4, 5 anos, que você percebe o seguinte, quando elas vão orar, elas entendem aquele momento, elas levam aquilo a sério. Ela fala das coisas de Deus com seriedade. Pais, não menosprezem seus filhos e a capacidade deles de desenvolver uma vida com Deus desde a infância. Samuel cresceu no temor do Senhor. E jovens que estão aqui, isso é mentira de Satanás. Que aproveitar a juventude, você só vai aproveitar se você estiver longe de Deus. É exatamente o contrário, você só vai aproveitar a sua juventude com sabedoria se você estiver caminhando com o Senhor. Porque Ele é o autor da vida. Como é que pode existir vida longe do autor da vida? Não existe. É dele que a gente precisa. Deus chama todos nós, e principalmente vocês que são novos, para servir ao Senhor independente da sua idade. E uma última aplicação que eu quero fazer aqui, antes da gente continuar o texto, é que independente do nosso histórico, gente, se a gente vem de família boa ou de família ruim, de família de super crentes ou de família de todos servos de Satanás, independente do nosso histórico, a bênção de Deus é sobre a vida daqueles que são piedosos. Esse texto é muito bonito porque a gente tem o seguinte, uma família que tinha tudo para dar certo e está debaixo da maldição de Deus. E uma família que tinha tudo para dar errado, mas está debaixo da bênção de Deus. E o que tem de diferente entre um e o outro é que uma das famílias é piedosa e busca o Senhor. E aqui eu me lembro de 2 textos bíblicos, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não abençoar a nossa família, a gente vai remar em vão, a gente vai nadar e morrer na praia. Essa é a verdade. E eu lembro aqui do Salmo 128, 1 e 4, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Como será abençoado o homem que teme ao Senhor? E se você ler o Salmo 128, é um salmo que vai dizer o seguinte, você vai ser abençoado, sua mulher vai ser abençoada, seus filhos vão ser abençoados, seu trabalho vai ser abençoado, a bênção de Deus será sobre você. Isso daqui, gente, não significa o seguinte, se você temer a Deus, você vai ficar rico e não vai passar por nenhuma dificuldade. Não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver o seguinte, se você temer ao Senhor, Deus vai te dar tudo o que você precisa. E não só tudo o que você precisa para sobreviver, mas Ele vai te dar a capacidade de desfrutar da vida. Não tem nada mais bonito do que uma família que não tem muita coisa, mas é um homem e uma mulher que temem ao Senhor e que tem prazer no dia a dia. Tem prazer na vida com seus filhos. E isso só existe para aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, você tem tentado edificar a sua família na sua força ou tem buscado o Senhor e desfrutar da bênção dele na sua vida? Se você está aqui e você vem de uma família de super crentes, faz muito tempo, você é a 5ª geração de crente na sua família, louvado seja Deus por isso, mas sabe do seguinte, isso daí não garante nada. Se você não temer o Senhor e se você não fizer do Senhor o centro da sua vida e da sua família, é uma família que vai cair, vai despencar. Como eu já vi, infelizmente, muitas famílias assim. Pessoas que vêm de gerações de pessoas crentes. E eles achavam que isso daí era a garantia de alguma coisa. E o contrário também é verdadeiro. Isso daqui, ao mesmo tempo que é um alerta, é uma esperança. Sabe por quê? Você pode vir de uma família onde assim, é um ciclo de destruição atrás de destruição. Parece ter uma maldição, que ninguém dá certo nessa família. Independente da família que você vem, do seu histórico. Aqueles que temem ao Senhor, a bênção de Deus é sobre eles. E você pode ser aquele que vai romper esse ciclo de destruição da sua família. Com Jesus. Esse é o caminho. Ele é o caminho. Vou continuar a leitura do texto. Versos 22 a 26 agora. O texto vai continuar, então, falou de como era a família de Eli, falou que enquanto isso Deus estava preparando Samuel e o texto vai voltar agora para Eli. Eli já era muito velho e ouvia tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda do encontro. E disse-lhes, por que vocês fazem essas coisas? Pois de todo este povo eu ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, porque não é boa a fama que esta que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o seu árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas eles não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Esse texto vai continuar e vai avançar dizendo o seguinte, que Eli, e você vai entender melhor isso, mas apesar de Eli ouvir toda essa história, Eli é um homem que amava mais os seus filhos do que amava a Deus. O texto vai começar e aí vai acrescentar além de fazer tudo aquilo lá que eles faziam com os sacrifícios, o texto acrescenta uma informação do que os filhos de Eli faziam, além de tudo isso. E o texto vai dizer que eles se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda. Gente, vou usar o linguajar mais claro aqui. Eles estavam transformando a casa do Senhor num bordel.
Havia mulheres que ficavam à porta do templo servindo e ajudando os sacerdotes. E o que esses homens faziam? Aproveitavam-se dessas mulheres e se deitavam com essas mulheres. Que homens terríveis. Como que chega nesse ponto? E o que o texto vai dizer é o seguinte, que essa fama dos filhos de Eli começou a correr pela nação inteira. Era um negócio tão assim evidente, tão grotesco, que todo mundo sabia o seguinte, os filhos de Eli são terríveis. E aí começou a ficar feio para Eli. A maneira como o texto coloca é o seguinte, todo mundo começou a falar sobre isso, o negócio começou a ficar assim insustentável, e a galera começou a cobrar Eli. E aí, Eli? E aí? Você é o sumo sacerdote, são seus filhos? E aí? E a coisa começou a ficar feia para ele. Então, ele chama os seus filhos para conversar. Ele resolve conversar com os seus filhos, mas a liderança dele é ineficaz e reprovada pelo Senhor. A gente já vai ver isso, mas Deus olha e fala para ele, E aqui, gente, o ponto é importante dizer o seguinte, talvez você olhe para esse texto e fale, mas ele, assim, o pecado é dos filhos de Eli. O que Eli tinha a ver com isso? Talvez você pense isso, mas o ponto é o seguinte, e preste atenção numa coisa, ele não pode mudar o coração dos filhos dele. De fato, pais não têm poder sobre o coração dos seus filhos. E Eli não é reprovado por causa dos pecados dos filhos. Eli é reprovado pelo seu próprio desprezo ao Senhor. Porque presta atenção numa coisa, o texto nos mostra que Eli, ele não era um homem de Deus, não. Ele também era um filho de Belial. E a gente vê isso fica claro por 4 motivos, quando a gente lê esse texto. Primeiro, verso 22 vai falar que Eli só fez isso quando ele era muito velho. Os filhos já estavam crescidos, os filhos já estavam criados. Aí, quando os filhos já estão velhos, Eli vai lá ter uma conversinha com eles. Você percebe que a maneira como o texto coloca, e o narrador coloca, foi uma repreensão. Ele só foi fazer alguma coisa depois de muito tempo. Outra coisa é o seguinte, a gente vê isso no texto. Por que Eli foi repreender eles? Porque Eli olhava e falava, isso está errado contra o Senhor? Não. Porque todo mundo estava falando. Começou a ficar feio para ele. Ele começou a passar vergonha. Ele falou, preciso fazer alguma coisa, esses meus filhos, eu sabia que ia dar problema em algum momento. Preciso fazer alguma coisa agora, senão vai... Daqui a pouco o povo está me arrancando daqui. Ele só resolveu fazer alguma coisa porque o povo estava falando. Além disso, presta atenção nisso. Ele foi lá e conversou com os filhos dele. Mas eles continuavam servindo o templo. Gente, ele era o sumo sacerdote, ele podia chegar e falar o seguinte, vocês não querem mudar, vocês não mudam, mas aqui vocês não vão mais servir. Desse jeito não. Tá errado. Eu não vou concordar com isso. Vão embora. Mas o que ele faz? Senta e fala, gente, tá pegando mal, né? Pensa melhor nisso. E ocorre que agora vocês têm o outro turno aí para continuar servindo o templo e eles continuam normalmente. E além disso, a gente vai ler daqui a pouquinho, mas no verso 29 vai dizer o seguinte, que Eli olhava para tudo isso e falava, o que vocês estão fazendo não é legal, mas ele também ficou obeso, comendo a comida e a gordura que eles roubavam. O texto vai dizer que não foi só os filhos de Eli que engordaram, ele também engordou. E lá em 1 Samuel 4,18 vai falar que Eli já era velho e bastante obeso. Às custas de quem? Gente, Deus dá o veredito lá no versículo 29 para Eli. Ele vai dizer o seguinte, e você, Eli, por que você honra mais os seus filhos do que a mim? Os filhos de Eli tinham os pecados dele. Mas Eli também tinha os pecados dele, e ele está sendo aqui disciplinado não pelos pecados dos filhos, mas pelos próprios pecados dele. Ele amava mais os seus filhos do que a Deus. Ele honrava mais os seus filhos do que a Deus. Ele estava mais preocupado em ficar de bem com os filhos do que com Deus. Esse era o problema de Eli. E aí Eli fala uma coisa para os filhos que se aplica na verdade a todo mundo. A todos eles, inclusive a Eli. Ele vai dizer o seguinte, se um homem pecar contra o seu próximo, Deus pode mediar. Mas e se ele pecar contra Deus? Quem que vai interceder por ele? Se Deus está contra nós, quem que vai ser pela gente? É isso que ele está falando aqui. Mas o texto vai dizer o seguinte, que eles não deram ouvidos. O pai repreendeu eles, mas eles não deram ouvido por um motivo. Porque Deus já tinha decidido matá-los. E aqui, gente, não é o ponto seguinte, nossa, coitadinhos, mas eles são vítimas e agora Deus quer... O ponto aqui é o seguinte, esses homens ficaram a vida inteira zombando de Deus. Essa não foi a primeira vez, eles cresceram ouvindo a lei de Deus. E preste atenção numa coisa que eu vou falar. Deus é paciente, mas até a paciência dele tem limite. Deus é paciente, mas até a paciência de Deus tem limite. E eu me lembro aqui de Gálatas 6:7. Não se enganem, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Em algum momento a conta chega. E Deus é paciente, mas até ele
chega um momento que ele fala, chega, foi longe demais. E é isso que aconteceu com os filhos de Eli. E eu quero fazer algumas aplicações aqui, gente, para todos nós. Você que se professa um servo do Senhor, você tem pecados ocultos? Você que fala, ele fala o seguinte, não, eu caminho com o Senhor, eu sou um servo do Senhor. Ok, você tem pecados ocultos na sua vida? Coisas escandalosas, coisas que você sabe que está errado, mas você fica fingindo que está tudo bem. Achando que não vai dar nada. Lembre-se que a gente não esconde nada de Deus. E o caminho não é ficar escondendo, não. O caminho é se arrepender, é confessar, reparar se for necessário o pecado, fugir, negar, simplesmente deixar para lá. Não... Isso é desprezar Deus, gente. Isso é desprezar Deus. Você que está aqui e é pai, uma aplicação para você. Você é cúmplice no pecado dos seus filhos? A gente vê aqui um pai que era cúmplice no pecado dos seus filhos. Você repreende seu filho na hora ou só tardiamente quando está ficando chato para você? Há muitos pais que são assim. Ele só vai conversar com o filho quando assim, nossa, tá pegando mal, filho. Ô, filho, ajuda a gente aí, vai, senão... Vai, para o povo parar de falar. Ele não está preocupado de fato com o filho, ele não está preocupado, na verdade, com a glória de Deus. Ele não vai conversar com o filho porque isso ofende a Deus. Ele não está preocupado com isso. Ele quer que não fique chato para ele. E você que é pai, você repreende seu filho de verdade ou só faz aquela conversinha para falar que fez alguma coisa? Onde ele continua fazendo tudo errado e tá tudo certo. Você coloca limites claros e é intolerante com aquilo que ofende a Deus? Ou só dá uns conselhos, mas deixa ele fazer tudo debaixo do seu nariz? Esse texto aqui é um texto sério, gente, que chama aqueles que são pais a amarem a Deus mais do que seus filhos. E aqui o ponto não é dizer o seguinte, que você tem que ser um carrasco com o seu filho. Não é isso. Mas a melhor coisa que você pode fazer com seus filhos é repreendê-los naquilo que eles estão errados. E ser intolerante com aquilo que Deus nos chama para ser intolerantes. Esse é o ponto. Isso não significa que é o seguinte, se você for piedoso e fazer tudo certinho, seu filho vai ser uma bênção, vai ser piedoso, vai seguir a Deus. Uma coisa não garante a outra. A gente não pode mudar o coração dos nossos filhos. Mas o ponto é não ser conivente com os pecados dos nossos filhos. Gente, a gente vive na época que o filho apronta na escola e o pai vai lá brigar com a diretora. Essa é a época que a gente vive. O filho faz coisas que não deveriam fazer. Quantas vezes... Eu lembro uma vez, uma família que eu conheci, que o filho aparecia com umas coisas em casa. E a mãe sabia, mas a mãe nem perguntava, porque ela sabia de onde vinha. E ela sabia que o filho era envolvido com coisa de crime e tal. E aí, uma vez, quando aparecia a polícia, alguma coisa assim, ela ainda pegava as coisas e escondia. Para, né? Coitadinho do meu filho. Deus nos chama, gente, a amar a Deus, mas que tudo entende o seguinte. A melhor coisa que a gente pode fazer para os nossos filhos é ensiná-los o que é certo e o que é errado. Sem medo de ser feliz. E se os nossos filhos não quiserem aprender, que eles vão sofrer as consequências de um caminho errado. E a nossa oração é que Deus use eles sofrerem essas consequências para aprender. Mas é isso que Deus nos chama a fazer. A sermos pais piedosos. A gente precisa ser altamente amoroso. Altamente amoroso. Mas ao mesmo tempo ser intolerante e não apoiar o pecado deles de jeito nenhum. Então uma coisa não exclui a outra. Estou falando para você ser um pai, é ser profundamente amoroso. Mas firme ao mesmo tempo. Porque pais que não disciplinam seus filhos são pais que não amam a Deus mais que tudo. É isso que esse texto ensina. Pais que não disciplinam seus filhos são pais que não amam a Deus. Então eles estão muito mais preocupados em ficar de bem com os filhos do que ensinar quem Deus é e o que Deus deseja para eles. E gente, isso daqui não vale mais só para pais e filhos não. Quantas vezes a gente está com os nossos amigos e a gente não se posiciona, a gente não fala, a gente é conivente com coisa que a gente sabe que está errado. Só para não ficar chato. Porque a gente muitas vezes está mais preocupado em ficar de bem com as pessoas do que de ficar de bem com Deus. Então esse texto nos chama a isso. Esse texto nos alerta para isso. E o texto vai terminar, gente, falando que Deus mandou um homem um dia para falar a ele, porque a sua família é assim, eu vou fazer o seguinte com vocês. E o texto vai terminar dizendo o seguinte: um homem de Deus veio a Eli e disse, assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa do meu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dei à casa do seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei que se fizessem na minha morada? E você, por que honra os seus filhos mais do que a mim? Para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo e de Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz, na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai andariam diante de mim para sempre.
Mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram e desprezarei os que me desprezam. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa do seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. E você verá a aflição da morada de Deus, juntamente com o bem que farei a Israel. Mas ninguém da sua casa chegará à velhice. O homem, porém, da sua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos e lhe entristecer a alma. E por todos os descendentes da sua casa morrerão, e todos os descendentes da sua casa morrerão na flor da idade. E o que vier a acontecer com seus 2 filhos, Hofni e Finéias, será um sinal para você. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. E todo aquele que restar da sua casa virá inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão. E dirá, peço que você me dê um dos cargos sacerdotais, para que eu tenha um pedaço de pão para comer. Esse texto termina com Deus levantando um homem, o texto vai dizer, não fala quem é esse homem, mas Deus levanta um homem, manda esse homem ir até Eli e entregar um recado de Deus para ele. Ele vai dizer, e é legal porque se você ler esse texto, ele vai dizer o seguinte, olha tudo que Deus fez por vocês. Ele vai falar, Deus se revelou a vocês e a sua família. Deus escolheu vocês para serem o povo e os sacerdotes dele. Deus deu para vocês comida o suficiente. Mas como vocês reagiram a tudo isso? Como vocês reagiram a todas as bênçãos que Deus deu para vocês? Vocês zombaram de Deus. E vocês desprezaram as coisas de Deus. Então por causa disso, o texto vai dizer, Deus diz, longe de mim honrar vocês. Eu vou honrar quem me honra. E eu vou desprezar quem me despreza. E então Deus dá uma sentença para a família de Eli. Ele vai dizer o seguinte, primeiro, os seus 2 filhos, Eli, vão morrer no mesmo dia, e isso vai ser um sinal de que a família de vocês está debaixo de maldição. Seus 2 filhos vão morrer no mesmo dia, e de fato a gente vai chegar lá, mas Hofni e Finéias vão morrer no mesmo dia, numa guerra. Segundo, outra coisa que ele vai dizer é que os homens da família de Eli, todos eles vão morrer na flor da idade. A partir daquele momento, todos os descendentes de Eli, da família de Eli, iam morrer jovens, não iam chegar até a idade adulta, até ficarem velhos. E os que não morrerem iam implorar pelo pão. Ele vai falar, ó, dentre todos eu vou deixar alguns, só para os olhos deles encherem de lágrimas e eles verem a desgraça que aconteceu porque vocês desprezaram ao Senhor. E o texto também tem uma promessa muito importante, que Deus vai levantar um novo sacerdote. Deus vai levantar um outro sumo sacerdote. Porque Eli e a família dele falharam miseravelmente no ofício de servir ao povo dessa forma. Então Deus falou, eu vou levantar um outro, que vai ser sacerdote para sempre. E aqui, gente, eu quero fazer algumas aplicações para nós. Nós vivemos em uma cultura irreverente. E que o fruto dessa cultura, e a gente vê isso, é a pregação que a gente vê direto, isso daí, que a gente chama de graça barata. O que é isso? É você pregar a graça de Jesus como uma desculpa ao pecado. Não, independente do que você fizer, pode viver a vida do jeito que você quiser, Jesus te ama e Ele só te ama. E essa cultura da graça barata, onde você usa tudo que Jesus fez na cruz como uma desculpa para pecar ainda mais. Para viver a vida que você quiser viver sem medo. Gente, a graça de Deus é linda, mas a gente não pode barateá-la. Ela é uma graça destinada para os arrependidos e crentes. O evangelho de Jesus é um evangelho que te chama, venha como está. Mas se você se arrepender de verdade e crer nele, ele vai te transformar. É um evangelho que transforma. E eu faço algumas perguntas para você, meditando sobre isso. Pensando nessa história da vida de Eli e tudo mais. Quais são as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida? Pare um pouquinho e pense nisso. Quais são as bênçãos que Deus tem derramado na sua vida? Você tem respondido a essas bênçãos com zombaria ou com consagração? Você tem respondido às bênçãos que Deus tem derramado na sua vida, consagrando-se ainda mais ao Senhor? Ou lidando com isso como, isso é fruto do meu esforço. Também olha só como eu sou. Gente, a Bíblia é clara a dizer o seguinte, a quem muito é dado, muito será cobrado. Tudo que você tem vem de Deus. E a gente deve usar tudo que nós temos para servi-lo. E uma coisa que fica claro nesse texto, e a gente leu aqui na liturgia, é que Deus disciplina os seus filhos. E talvez esse seja o motivo das coisas na sua vida não dar certo. Nem todo sofrimento que a gente passa é fruto da disciplina de Deus. É Deus nos disciplinando por alguma coisa. Ele permite muitas vezes o sofrimento para nos abençoar, nos moldar e etc. Mas muitas vezes, sim, o sofrimento é fruto de uma disciplina de Deus onde Ele está querendo nos ensinar. Quantas vezes eu já vi rapazes, moças, chegando e falando assim, eu não entendo. Eu já namorei uns 10, parece que nenhum vai para frente. Mas também todos que namoram fazem tudo errado. Não vai para frente mesmo. Eu não entendo, a minha família... Puxa, eu não sei por que o meu relacionamento com os meus filhos, a coisa não vai para frente, não sei o quê. Mas também...
Não busca fazer aquilo que Deus deseja. Não busca viver uma vida de piedade diante do Senhor. E Deus, ele é tão bom que ele permite, então, algumas coisas assim para ver se a gente acorda. Deus disciplina seus filhos, a gente leu isso. E se você faz tudo errado e dá tudo certo na sua vida, é porque você não é filho de Deus. A gente não leu isso também? Aqueles que fazem tudo errado e não dá nada, é porque não são filhos de Deus, então Deus não vai disciplinar mesmo. Mas esse texto nos mostra isso. Deus leva a sério esse negócio de vida com Ele, de caminhar com Ele. Pergunto para você, a quem você tem honrado mais do que tudo? Quem é o rei da sua vida? Você tem honrado o Senhor mais do que tudo? Gente, um dia vai ficar claro que vale a pena servir ao Senhor. Mesmo que nessa vida não fique claro isso. E eu quero encerrar essa reflexão pegando um gancho aqui num dos últimos versículos que nós lemos, que esse texto nos ensina. Gente, a gente tem que confessar uma coisa quando a gente lê tudo isso e você ouve tudo isso daí. E talvez você esteja pensando isso agora. Todos nós temos que confessar uma coisa. A gente não honra a Deus como a gente deveria. A gente não serve a Deus como a gente deveria. E quando a gente lê um texto como esse, dá um frio na espinha. Porque a gente olha e fala o seguinte: não sei se eu sou bem assim não. Isso daí não é tão longe do que eu vivo. Porque a verdade é que a gente não leva as coisas de Deus a sério como a gente deveria. A gente não honra a Deus como a gente deveria. E muitas vezes a gente está muito mais preocupado com o que os outros pensam do que o que Deus pensa. E diante desse texto a gente fica apavorado. Quem que vai nos ajudar contra esse Deus que é santo? E a resposta está no próprio texto. Verso 35, Deus prometeu: eu suscitarei um novo sacerdote. Um sacerdote que seja fiel, que fará tudo segundo o meu coração, tudo que tenho no coração e na mente. E eu lhe edificarei uma casa estável. Esse sacerdote vai ser um sacerdote para sempre. E ele andará diante do meu ungido para sempre. Deus promete o seguinte: eu vou levantar um novo sacerdote. Esses da família de Eli tá tudo perdido, mas eu vou levantar um bom. E a gente sabe que essa promessa se cumpre na pessoa de Jesus. Porque Jesus, sim, é o sumo sacerdote perfeito. É aquele que pode mediar a nossa relação com Deus de maneira perfeita e fazer com que, mesmo sendo imperfeito como somos, nós sejamos aceitos por Deus. Hebreus 7, 26 e 27, o texto diz: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado do pecado e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo. Porque ele fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Olha que texto lindo. Em Jesus nós temos um sacerdote que ele não precisa oferecer sacrifício por ele. E nem precisa ficar oferecendo sacrifício pelo povo toda hora. Sabe por quê? Porque ele é perfeito. E ele fez uma oferta que cobre a multidão de todos os pecados de todo mundo. Ele ofereceu a si mesmo. Esse é o sumo sacerdote que a gente precisa. Esse é o nosso amado Senhor. E Hebreus ainda 7, 23 a 25 vai dizer o seguinte: ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impedia de continuar. Antigamente você tinha vários sacerdotes, por quê? Morria, tinha que arrumar outro. Morria, tinha que arrumar outro. Aí ele fala: Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem um sacerdócio imutável. Como Jesus ressuscitou para viver para sempre, a gente não precisa de outro sumo sacerdote. Ele está vivo eternamente. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ele pode nos salvar. Ele é o sumo sacerdote perfeito. E eu quero encerrar fazendo algumas colocações finais sobre Jesus e a nossa vida, gente. Nós continuamos a pecar constantemente contra o Senhor. Quem intervirá por nós? João vai responder isso: meus filhinhos, escrevam essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então o chamado de Deus para mim e para você nessa manhã é: não se esconda. Não minimize os seus pecados. Não minta sobre os seus pecados. Não fique falando: não, mas não é bem assim. Não, mas não é... Sabe o que você tem que fazer? Ao invés de ficar fugindo, confesse eles ao Senhor. Se arrependa dos seus pecados e confie no grande sumo sacerdote que é Jesus. A gente não precisa se esconder. A gente pode ir ao Senhor. E se você está aqui e você ainda não se rendeu a Jesus, Ele te chama hoje para se render a Ele, para se entregar a Ele. Ele é dele que você precisa. Ele é quem pode mediar a nossa relação com Deus. Agora, se você está aqui, você já é crente, já assumiu um compromisso com Jesus, saiba que, olha, Jesus está te chamando, porque às vezes você já assumiu um compromisso com Cristo, já foi batizado, mas você está vivendo uma vida assim, sem levar as coisas de Deus a sério. Jesus está te chamando hoje para renovar os seus votos, renovar o seu compromisso, se entregar mais profundamente a Deus e retomar sua caminhada de onde você parou. Talvez você esteja aqui e você está debaixo da disciplina de Deus. Você sabe que as coisas estão acontecendo na sua vida exatamente porque você abandonou o Senhor. Saiba que Ele faz isso porque Ele nos ama. E Ele te chama
para confessar os seus pecados e se voltar a Ele. E sabe qual é a boa notícia? Ele nos levanta. Mesmo quando a gente está debaixo de disciplina, a gente reconhece, Ele nos levanta e nos dá uma nova vida. Esse é o nosso Deus. Então nessa manhã, adore a Jesus, o nosso grande sumo sacerdote. É dele que a gente precisa. E se você está sofrendo, saiba que você tem um sumo sacerdote que intercede por você. E você pode pedir ajuda a Ele. Você pode pedir da graça dEle. Você pode confiar nele que Ele está cuidando. O chamado de Jesus para todos nós é que nós corramos até Ele. E assim nós vamos experimentar do poder de Deus, do renovo de Deus, da graça de Deus na nossa vida a cada dia. É dele que a gente precisa. É Jesus quem está nos chamando nessa manhã. E lembre-se de uma coisa. Esse texto nos ensina isso. Deus honra quem o honra e despreza quem o despreza. E Jesus nos chama para olhar para a cruz dele e honrá-lo mais do que tudo. E gente, nós estamos aqui no primeiro domingo do mês onde nós celebramos a Santa Ceia normalmente. Sabe o que a ceia nos lembra? Olha o que Cristo fez por nós. Como nós temos respondido a esse Cristo maravilhoso. O quão sério nós temos levado Cristo Jesus na nossa vida. O quão a gente entende que é o seguinte: Ele é o sumo sacerdote, é dele que eu preciso, é da graça dele que eu preciso. Nós vamos participar desse momento de ceia. E o desafio para você é medite na sua caminhada com Deus. Se você tem pecados para confessar, agora é o momento. Você está precisando retomar a sua caminhada, renovar o seu compromisso com o Senhor, agora é o momento. Se você nunca foi para o Senhor, agora é o momento. A ceia nos lembra o seguinte: Ele é o Deus da graça. Nós somos pecadores. E se a gente se aproximar com fé nele, Ele nos recebe. Esse é o nosso Deus maravilhoso.